بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dia 17 de Ramadã. Passamos 17 dias já, alhamdulillah, nesse mês abençoado e nobre, o mês da misericórdia, o mês do perdão, o mês do livramento do fogo, o mês de nos reconciliarmos com Allah, o único Todo-Poderoso, o mês de conectar os nossos corações, principalmente de nos fortalecermos naquilo que a gente não fazia muito bem antes do Ramadã, que são os salawat, as rezas obrigatórias, as 5 orações, principalmente dentre essas 5, o Salat al-Fajr, a qual rezamos agora. Essa reza que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man sala subha fi jama'ati fahuwa fi dhimmatillah", ou como qala alaihi salatu wassalam. Ele diz: aquele que rezar a reza do Fajr, a primeira reza do dia, em grupo, em congregação, na mesquita ou na musalla, fique sabendo que essa pessoa ficará dentro da proteção de Deus. Ficará dentro da proteção de Allah. Em outro hadith ele fala: veja, ó servo de Allah, Deus não está pedindo nada para te colocar dentro de sua proteção. Ou seja, apenas eu rezar o Fajr, eu fico o dia inteiro livre dos males de qualquer pessoa que puder fazer contra mim. Ou seja, Deus vai estar me protegendo, elevando o meu corpo, a minha alma, o meu coração. Então é sempre bom, de jejum, rezando em grupo, e fazer aquela oração que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam. Na época, tinha aquelas pessoas que entravam no Islã apenas para pegar algumas coisas e levar para o inimigo. Isso é chamado de quê? Nifaq, hipocrisia. Só que ninguém pode falar, fulano é hipócrita, ciclano é hipócrita. Até Deus falar, esse é hipócrita. O ser humano não sabe, porque a hipocrisia é algo que está no coração. Até Deus falar, ó Muhammad, fulanos, o grupo tal é hipócrita, o profeta não sabia. Então o profeta falou assim: tenham cuidado para não caírem em algumas características da hipocrisia. Depois ele falou assim: saibam que as orações mais pesadas, afqal as-salat al-munafiqin, dentre as rezas mais pesadas para os hipócritas, quais são? Al-Asha wal-Fajr, rezar em grupo a oração da noite, a última, na mesquita, e rezar o Fajr, a primeira reza, em grupo, na mesquita. Por quê? Porque a gente sabe que antigamente era escuro, que é a primeira linha da alvorada, então as pessoas não se enxergavam um com o outro. Então o que os hipócritas falavam entre eles? Vamos deixar, não vamos rezar o Fajr, o Isha, porque ninguém vai nos ver. A gente reza o Dhuhr, o Asr, até o Maghrib, mas o Isha e o Fajr, a gente não vai na mesquita. A gente vai estar dormindo, cansado. Isso é hipocrisia. Então o profeta falou no hadith: cuidado, não faça isso, que você vai estar adquirindo características de hipócrita. E Deus falou no Alcorão Sagrado: quando forem para a reza, vão rezar, mas não vão, e vocês estão com preguiça, preguiçosos, cansados, vão com disposição, porque também isso, a preguiça é um dos atributos da hipocrisia. Então a gente deve fazer o quê? Rezar o Fajr, porque o Fajr é a oração do amanhecer, e a reza onde Deus, o único Todo-Poderoso, ele faz a troca dos anjos que ficam aos nossos lados. Todos nós temos anjos que ficam nos acompanhando. E esses anjos são aqueles anjos protetores e tem aqueles anjos escrivões. E esses anjos fazem a troca no momento do Fajr e no momento do Asr. Então o Fajr, eu estou rezando o Fajr, os anjos estão subindo e outros estão descendo. E Allah pergunta: como é que vocês encontraram os meus servos? E para vocês, como é que vocês deixaram o meu servo? E Allah sabe de tudo. Então eles falam: ó Senhor nosso, encontramos
vossos servos adorando a ti, rezando o Fajr, implorando o perdão e a misericórdia. E Deus fala, então eles estão perdoados, eles têm a minha misericórdia, eles têm a minha proteção. Caso contrário, seremos lembrados em outras coisas ou em outras situações. Então o Fajr é de extrema importância. E sobre o Ramadã, vamos falar hoje naqueles pontos que é reconhecido por muitos nós, ficamos em dúvida, porque o Siyam do Ramadã é nós nos abstermos, principalmente nos abster de comer e beber, ou tudo que faz entrar em nossos estômagos, desde o Fajr até o Maghrib, até o pôr do sol. Uma coisa que é colocado nos livros, o que anula o jejum. Dentro do que anula o jejum, aquela pessoa casada ter relação durante o dia do Ramadã e ela está o quê? De jejum. Isso não pode. A gente fala casado, lógico que não for casado nem pode fazer isso. Então, a pessoa casada fez isso, e isso aconteceu uma vez na época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Chegou uma pessoa até o profeta Muhammad, uma pessoa simples, humilde, pobre, e não tinha muito conhecimento também. E falou ao profeta de Deus, halaktu, eu caí na perdição, caí no abismo. Aí o profeta falou, o que aconteceu? Ele falou, eu tive relação com a minha esposa durante o dia do Ramadã. Aí o profeta então falou para ele, se você tiver escravos para libertar, liberte-os. Ou liberte um escravo. Ele olhou para o profeta e falou, não, profeta, não tem nada disso. Aí o profeta olhou para ele e de novo falou, se você puder, alimente 60 necessitados famintos. Ele olhou para o profeta e falou, profeta de Allah, dentre essa cidade que nós estamos, eu não vejo uma pessoa mais pobre do que eu. O profeta então olhou para ele e falou, aguarde um pouco. Ele saiu, entrou na sua casa e voltou com uma travessa. Relatos falam que cheio de tâmaras, outros com frutas, e entregou para ele. Falou, pegue isso e faça caridade. Ele falou ao profeta, como disse antes, eu não vejo ninguém mais necessidade, que tem mais necessidade do que eu. O profeta olhou para ele, sallallahu alaihi wasallam, e sorriu. Falou, leve para a tua casa e alimente a tua família. Significa que a religião é a facilidade. Deus não quer impor sobre ninguém, mas existe uma regra. O profeta falou o quê? Caso aconteça isso no mês do Ramadã, você fez isso, você fez um erro. Você tem que, primeira coisa, se arrepender, pedir perdão e se afastar desse erro. E depois, fazer a penitência, que são na ordem. Não tem escravo hoje, lógico. Hoje eu vou fazer o quê? Alimentar 60 necessitados. Entendeu? Ou então, antes, tem relatos que falam que antes de ele falar alimente a sua família, ou dar o alimento para ele, o profeta falou para ele, faça o jejum 2 meses seguidos, sem quebrar, todo dia. Ele falou, não tenho condição, não tem como eu fazer isso. Aí o profeta deu o alimento para ele. Então é libertar escravos, fazer o jejum ou fazer a caridade. São nessa ordem. Ou seja, fica então para a gente ou fazer jejum 2 meses seguidos, ou fazer caridade para 60 necessitados, ou então, caso eu não consiga nenhuma dessas coisas, me arrepender muito a Allah e ficar no istighfar. Falar astaghfirullah e não fazer isso. Sendo que esse dia de jejum foi anulado. Eu teria que repor depois do Ramadã esse jejum. Então não podemos ter relação com nossas esposas, nem nossas esposas com nós, durante o dia do mês do Ramadã. A outra coisa que anula o jejum
desejo. Não precisa ter a relação sexual, mas só de sair o líquido da pessoa por aquele desejo, ou você estava dormindo, ou teve um sonho, que eles falam sonho erótico, isso também anula o jejum. Muitos sábios falam, durante o sonho não, porque foi involuntário, você dormiu. Se você dormiu e não fez nada para provocar isso, basta você tomar um banho e continuar com o jejum. Mas, se fez proposital, o teu jejum é anulado e a sua penitência é repor o jejum depois e fazer istighfar. E a outra coisa, como sabemos, comer e beber proposital. Por quê? Se você comeu e bebeu por esquecimento, o dito do profeta Muhammad falou já sobre isso. Ele falou, se alguém de vocês comerem ou beberem e esqueceram que estavam de jejum, assim que lembrarem, parem de imediato e continue vosso jejum. O jejum é válido. Agora, se você fez isso de propósito, você anulou o jejum. Você deve fazer istighfar, pedir perdão, se arrepender e repor em outro dia esse dia que você fez. Outros também falam, temos que tomar cuidado ao penetrar a água, tanto pela boca ou quanto pelo nariz. Por quê? Porque a gente faz a ablução. E o profeta falou, na hora do al-wudu, da ablução, para fazer bem o bochecho e limpar bem as narinas. Caso esteja de jejum, pegue mais leve. Faça bem mais leve para não deixar a água penetrar. Outra coisa que anula o jejum, além da comida e da bebida, toda injeção que você tomar, ou como remédio, ou como vitamina, aqueles soros que a gente toma. Isso também anula o jejum. Se eu estou doente, preciso tomar injeção ou tomar soro, então eu não vou jejuar, porque Deus colocou essa permissão para o enfermo no Alcorão. Então eu não faço o jejum e reponho depois. Eu não posso tomar o remédio, ou a injeção, ou o soro, falar, não, mas eu já tomei, agora continuo com o jejum. É inválido. Não pode fazer isso. A outra coisa também que anula o jejum é retirar sangue. Como? Por doar sangue. Porque quando você vai doar sangue, é considerado uma quantidade grande. Quando você vai fazer aquilo que é a medicina oriental, conhecida como ventosa, ou em árabe, hijama, que o profeta fazia de colocar o copo e tirar o sangue, ele falou sobre isso e falou, saiba, quem fazer o hijama perdeu o jejum. Então não posso fazer isso durante o dia do jejum. Tem que deixar para depois. Agora, caso eu for fazer apenas alguns exames de sangue e tirar aquela quantidade mínima, os sábios falam, isso não tem problema algum. É uma coisa que você se machucou, saiu um sanguinho. Isso não anula o jejum. Pode fazer os exames de sangue, sem problema algum. Certo? Outra coisa que anula o jejum é você provocar o vômito. Não involuntário. Involuntário não quebra. Mas se você provocar o vômito e vomitar, você mexeu com o teu estômago. Então anulou o jejum. Não pode fazer isso. E no caso da mulher, como sabemos, a menstruação ou pós-parto, isso não pode. Quem tiver nessa situação não vai jejuar e vai repor o jejum depois do Ramadã. Isso significa um alívio para a mulher, para não sobrecarregá-la. A outra coisa que quebra a religião, todas as coisas da adoração. Isso faz parte da condição, que é você não pode fazer algo que anula o teu testemunho de fé, que é o seu La ilaha illallah. E muita coisa a gente às vezes esquece e pode praticar algo e anula o nosso testemunho de fé. E nós falamos por várias vezes aqui na aula o que anula o seu La ilaha illallah. E o La ilaha illallah tem as suas condições. Dentre as condições do La ilaha illallah é a sinceridade.
Com quem? Com Deus. Dentre as condições é o amor. O amor ao meu Senhor e ao seu mensageiro. Colocar em primeiro lugar a ordem de Deus e os mandamentos de Muhammad, e não em segundo plano. A outra coisa que anula o meu la ilaha illallah é você se aliar com aquelas pessoas que estão prejudicando os meus irmãos de fé. Se aliar com as pessoas que prejudicam os meus irmãos. Pelo contrário, se eu sou uma pessoa de fé, eu tenho que ajudar os fiéis e não aliar junto com os infiéis contra os fiéis. Uma aliança não pode e não faz parte do la ilaha illallah. Eu não posso desgostar algo que está no Alcorão e na Sunna, mesmo eu não praticando, ou tirar sarro. Anula o meu la ilaha illallah. E se anular o meu la ilaha illallah, eu saio dos limites do Islã. E quando eu saio dos limites do Islã, não sou considerado muçulmano. E se eu não sou considerado muçulmano, o meu jejum estará inválido. Então são pontos que nós devemos tomar cuidado e muita atenção para nós termos, se Deus quiser, o jejum válido perante Allah. Por isso que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anhum, eles ficavam 6 meses antes do Ramadã implorando a Deus: permita a mim fazer o jejum, entrar no Ramadã com fé, com esperança, com força. E depois ficavam outros 6 meses depois do Ramadã: ó Deus, aceite meu Ramadã, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Então isso é exemplo para nós. Nós devemos seguir essas pessoas que passaram nessa vida como exemplo. Se eu fazer dessa forma, eu teria sucesso no Ramadã e em todas as outras situações na minha vida. Allahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam wa jazakumullahu khairan.